De volta ao programa Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação conosco aqui no programa especial deste sábado. A professora doutora Dorina Barbieri, também o doutor Ciro Bertoli e também o Anderson Arruda, que é gerente distrital do Departamento de Nutrição Infantil da Nestlé. Portanto, nosso programa hoje muito especial, doutor Francisco Agostinho. A gente segue aí aprendendo um pouco mais sobre esse assunto tão importante e certamente o telespectador em casa, as mamães. E eu espero que minha filha esteja acompanhando aí para que o Samuel cresça cada vez mais firme. Mamando na mãe. É o nome do neto dele. Mas, telespectador, você que está chegando agora, você que se aproximou agora aí da televisão, nós estamos falando sobre alguns assuntos que envolvem os nossos filhos, as nossas crianças. E é claro, nós estamos falando sobre nutrição. Nutrição dos bebês, nutrição das crianças maiores. E é claro, quando se fala em nutrição, tem sempre os riscos. Nós estamos abordando sobre algumas reações adversas que os alimentos podem trazer. E os alimentos, às vezes, a gente quer sempre que ele seja bonzinho, que ele faça bem, que permita o crescimento, mas às vezes há algumas reações adversas que os alimentos podem trazer. E aí, as alergias alimentares é um assunto assim muito atual e difícil abordagem, difícil diagnóstico, às vezes do tratamento em casa ser difícil, porque às vezes é uma coisa mais simples, mas às vezes é uma coisa mais complicada e a restrição alimentar às vezes é mais completa. Essa dificuldade a senhora percebe, doutora, assim, em função do diagnóstico, da gente ter assim, que fazer uma restrição maior em relação aos alimentos e as dificuldades que as famílias têm, né? E um dos problemas é a questão do hábito alimentar, dos costumes e do comportamento familiar em relação à alimentação. E sempre que a gente, como pediatra, institui uma dieta para uma criança, tanto criança pequena ou criança maior, a gente vai provocar uma mudança de comportamento da família toda. Então existe essa dificuldade que a família, se não estiver realmente motivada no tratamento da criança, vai ter má vontade e não vai seguir assim a risca tudo que a gente orientou. Então o que é importante, desde que seja indicada uma dieta, essa dieta deve ser realizada, porque senão a cada fuga da dieta a criança volta a ficar doente e se ela tinha recuperado um certo grau de melhora, ela perde tudo, ela volta numa situação de doença inicial. Então é importante, quando é instituída uma dieta, que essa dieta seja assim, eu uso o termo obsessivo, porque é realmente isso, a pessoa tem que ser obsessiva no segmento e aderência à dieta. A criança, é lógico, não tem essa capacidade de fazer a dieta. Ela quer comer o que ela gosta, o que ela prefere. Então, é uma família que precisa se preparar para que a criança, dar todas as condições para a criança seguir a dieta aconselhada, né? E muitas vezes é difícil, né? Porque quando é um bebezinho, né, doutor? É fácil, às vezes tira o leite, acerta a dieta e fica só na mudança do leite. Mas quando a criança é um pouquinho maior e quando ela tem que ir para a escola, pré-escola, tem as festinhas lá de sexta-feira, que é os aniversariantes da semana, né? Então a família, às vezes, que gosta muito, às vezes, numa criança maior, de ir para o restaurante, né? Sempre há algumas dificuldades, porque às vezes você não controla o preparo dos alimentos, né? E não é a família que gosta de ir no restaurante, são as crianças grandes, escolares e adolescentes que gostam desses alimentos fast food. Então, para eles, o programa melhor é ir nessas lanchonetes, que pode ter uma comida gostosa, de paladar bom, mas às vezes não é apropriada para aquela criança em particular. Nesses casos, o pediatra tem que atuar junto à criança e adolescente e convencer-lhe que ele precisa se autopoliciar. Eu acho que é muito difícil, que às vezes nenhum adulto consegue se autopoliciar, então a criança tem dificuldade disso, mas é necessário e a família precisa ajudá-lo também de se policiar nesses casos. A gente orienta, quando for festinha infantil, da criança já ir lanchado, ou jantado, ou almoçado, quer dizer, fazer uma refeição antes de ir para a festa. Então, chegando na festa, já não tem tanta fome
então ele facilmente concorda de não comer os alimentos da festa. Ou então, para a criança pequena, eu aconselho a mãe a levar uma quentinha e levar alguns alimentos, docinho, alguma coisa que ele possa comer e oferecer durante a festa. Isso da criança pequena é aceitável. Agora, escolar e adolescentes jamais fariam isso, porque eles se sentem constrangidos, fora do grupo, se eles levarem o lanchinho deles, né? Então, eles realmente precisam também comer antes de ir para a festa e ir lá procurar não comer se não tiver o alimento que ele possa se alimentar, né? Então, realmente é difícil mesmo. Além dos problemas que existem em relação à creche e escolas, que também nem conseguem, às vezes, atender essas necessidades da criança. Então, a mãe tem que estar em um acordo muito grande com a escola para que a professora, as educadoras vigiem a criança para que ela possa seguir a dieta que ela precisa fazer, né? Então, não é realmente fácil para quem tem que fazer dieta, fazer uma dieta, né? Diria que nada fácil. E são casos assim, algumas situações assim ficam até curiosas. A doutora Dorina estava comentando, Marcos, essa semana, ou a semana anterior, eu atendi até uma pessoa de São Paulo que estava aqui e ela entrou assim com um bebê, doutor, assim, na minha sala, e ela estava chorando, né? E aí eu fiquei assim preocupado, achando que poderia estar acontecendo alguma coisa com o bebê, né? E ela me disse, não, eu estou amamentando. E pediram para mim, eu estou com uma vontade de comer uma pizza, que eu estou assim, chorando, sabe, de vontade de comer uma pizza. Quero comer alguma coisa, eu vim te procurar para ver se você me ajuda, sabe? Então, realmente, isso que a doutora, é um aspecto cultural tão forte, o leite, a alimentação à vontade, e as famílias, assim, muito privilegiadas, não estão acostumadas com os limites, né, doutor? Às vezes você precisa estabelecer algum limite. Poxa, eu não posso dar para o meu filho aquilo que eu não tive, e eu quero dar o chocolate, eu quero dar o purê, a panqueca, eu quero comprar o pastel à vontade, e às vezes não pode, né? E isso realmente torna a situação muito difícil. Mas essa senhora, assim, depois que eu comecei a rir, assim, com todo respeito, né? Mas o desespero dela era uma sexta-feira e ela estava louca para comer uma pizza e entrou chorando, porque realmente a orientação em função do sangue nas fezes do bebezinho era que realmente ela evitasse ou não tomasse leite de vaca ou comesse os produtos com leite. Então isso que a doutora Dorina está abordando é muito interessante para o telespectador. Você aí que tem um filho alérgico, não fique chateado, porque isso passa, né, doutora? Com o crescimento melhora, né? Custou alguns anos, mas passa. Às vezes demora, até uns 5 anos, até uns 5 anos demora, mas a criança tem um progresso muito bom. Agora, se ela não for tratada, ela vai cada vez se deteriorando mais, com um prejuízo posterior em crescimento. Então, vale a pena realmente ser insistente e fazer a dieta com rigor. Mas, doutor Ciro, nós estamos assim, você fez uma abordagem de uma aula brilhante hoje sobre as fórmulas infantis, e é um assunto assim que, para a mãe, eu acho assim até um pouco confuso essa abordagem de tantos produtos disponíveis que tem no mercado, né? E às vezes a mãe diz assim, não, eu já dei esse e outro, e parece que aí você soma tudo, são todos iguais, quer dizer, aquela mãe que está trocando 6 por meia dúzia. Como é que é essa abordagem hoje, que a gente pode dar uma palavrinha de orientação para o telespectador? Assim, o leite integral parece que caiu da moda, né? Nós temos as fórmulas agora, e aí com vários nomes comerciais. Mas dá uma abordagem assim para o telespectador, de como é que funciona esse aspecto da fórmula, dos nomes que existem no mercado, porque são tantos que, se para a gente às vezes é confuso, imagine para a família, né? Muito bem, essa pergunta eu acho que é bastante interessante, porque nós estamos vivendo já quase 4 décadas a experiência das mudanças, né, e da evolução das fórmulas infantis, e cada vez mais a gente vê que a parceria entre a academia e a indústria tem beneficiado em muito as nossas crianças, né? No passado somos a geração em que tínhamos no máximo
uma fórmula que era um leite de vaca desidratado. Hoje nós temos vários tipos de fórmula. E o que você chamou a atenção é muito importante. Todas as fórmulas de primeiro semestre ou de segmento, se uma não dá certo, provavelmente todas não darão certo, porque elas têm mais ou menos o mesmo componente, que é o fator alergênico, que são as proteínas derivadas do soro do leite da vaca, né? E há disponibilidade no mercado de fórmulas que são um pouco mais complexas, um pouco mais caras, que quando você começa com uma fórmula de partida, por exemplo, na ausência do aleitamento materno, e a criança começa a ter manifestações digestórias de mais intenso ou menos intenso, com sangue ou sem sangue nas fezes, a alternativa é você partir para uma forma chamada parcialmente hidrolisada, que são chamados HA, não é? Que efetivamente nós temos uma experiência bastante grande com essa fórmula, nesse tipo de paciente, principalmente naqueles em que você já chamou atenção, e a professora Dorina também, que são filhos de atópicos ou alérgicos, né? Que pode ser de uma dermatite atópica até uma bronquite ou uma asma extremamente mais grave, né? E aí você começa com uma fórmula HA e se não tiver disponibilidade, você tem outras fórmulas que são mais complexas ainda, ou seja, que facilitam a quebra da proteína, que quanto mais se quebra, menos se torna alergênica, tá certo? E são disponíveis pelo Estado, né? Lá em Taubaté nós temos, graças a Deus, e a luta que nós e a professora Dorina também fazemos lá, há anos, a gente conseguiu colocar na prefeitura, ou seja, para a população que procura o nosso serviço público, né, as fórmulas HA, coisa que o Estado não disponibiliza. O Estado tem a soja, tem o que a gente chama de extensivamente hidrolisada e tem a fórmula de aminoácido, né? Então, cada fórmula dessa tem sua indicação absolutamente precisa. E você e a professora Dorina chamaram a atenção, que eu achei muito importante, é que quando a criança tem menos que 1 ano, é muito mais fácil você conduzir, porque essas fórmulas, quanto mais assim complexas, ou seja, quanto menor chance tem de sensibilizar, pior é o gosto. Então a gente tem que falar para a família que, olha, prepare a fórmula, mas não cheire, né? Porque senão a senhora não vai, e nem experimente, porque é muito ruim. Mas a criança, que quando tem sua indicação absoluta e ela necessita de uma nutrição correta e adequada, elas aceitam perfeitamente, principalmente após 1 ou até 2 semanas que ela vai testando o gosto e posteriormente ela vai aceitando. E a fome vai batendo. E a fome vai batendo, o crescimento necessita de nutrição, então a gente vai conseguindo fazer isso. Então eu acho que hoje, eu falo sempre também, como você falou, não troque nome comercial de um mesmo componente proteico. Troca efetivamente a composição da proteína, que isso é muito importante. E lá nós estamos fazendo já, de novo, um trabalho em dois segmentos que eu acho muito importante. Fizemos um serviço específico para as crianças de Taubaté, né? De responsabilidade da prefeitura, e na faculdade, que é de responsabilidade de todo o Vale do Paraíba. Então é a mesma equipe, onde a gente tem a disponibilidade de todas as fórmulas, né? Isso tem facilitado muito, porque o que a doutora Dorina também falou, que eu acho que é muito importante, às vezes é o tempo, a demora de você pensar no diagnóstico e fazer a correção dietética correta. Quando você faz a correção dietética correta e a família efetivamente se interage com a gente de uma forma bastante importante, a resolução dessas crianças é muito boa, né? E como vocês chamaram a atenção também, a maioria das crianças com diagnóstico precoce, você consegue reverter quase 80% já no primeiro ano, né? E fica uma porcentagem ao redor de 1% a partir do 3º ano, podendo se manter por 5 anos. E aí começa outros tipos de intolerância, que a doutora Dorina chamou a atenção, que são corantes, conservantes e alimentos que são extremamente alergênicos, né? Se isso assim é confuso para nós, né, Anderson? Para vocês que trabalham e tem que fazer, passar isso para frente, também não é muito fácil não, né? Não, é um desafio. O nosso dia a dia, em parceria com a comunidade científica, como o Dr. Ciro comentou agora muito bem, a gente tem trabalhado muito bem juntos nesse aspecto. São através de pesquisadores e investigadores, como a doutora Dorina, Dr. Ciro, Dr. Francisco,
que vão buscar as necessidades das crianças nessa situação que eles comentaram, com uma alergia alimentar, com uma necessidade nutricional mais detalhada, para nós é um desafio também. O que nós fazemos é apoiar essas investigações. Então, apoiar a ciência para saber quais são os nutrientes que a gente precisa dosar melhor, qual é o tipo de nutriente que precisa ser retirado, como que a gente compensa a ausência desse nutriente. E a melhor forma da gente trabalhar isso é diretamente com o profissional de saúde. A melhor alternativa para a população numa situação de uma criança com uma alergia, uma intolerância ou qualquer dificuldade nutricional é manter um contato ainda mais estreito com o pediatra. Ele é o único capaz de investigar, diagnosticar e passar todas as etapas que a criança precisa cumprir até retomar a sua vida natural, retomar o seu processo de desenvolvimento que é merecido. E o nosso desafio é manter todos os pediatras que não são pesquisadores conscientes e cientes de quais são as alternativas que eles têm para cada caso. Porque existem alguns grupos que pesquisam e são especialistas. E como a gente tem um compromisso de difundir o conhecimento científico, a outra etapa do trabalho é pegar esse conteúdo e facilitar para aqueles pediatras que não estão em contato com as faculdades, com as universidades. E assim como a gente fez tanto ontem quanto hoje aqui em Marília, favorecer encontros onde esses assuntos possam ser discutidos com os próprios estudantes, com os pediatras de outras especialidades. E dessa forma a gente acredita que esse conhecimento, através da difusão de quem pesquisa para todos os profissionais de saúde, quem ganha é a população, sempre com a melhor alternativa para cada caso. Com certeza, Anderson. Só para a gente completar, nós estamos chegando ao final do programa e eu não poderia deixar de perguntar, porque há uma situação assim que não muito confortável, tanto para o telespectador que tem o filho e para nós profissionais, em função de alguns dados da literatura que não são concordes, mas é sobre a soja. E a doutora Dorina Barbieri tem muita experiência com esse produto, com os leites, a proteína isolada de soja. E eu queria que ela desse uma palavra realmente sobre essa restrição que está se sugerindo e como é que a mãe pode enxergar a soja para o filho dela. Esse conceito foi um conceito criado pelos europeus e norte-americanos de que o leite de soja seria contraindicado para lactentes menores de 6 meses. E prepararam um consenso que, quando eu li, eu achei assim uma aberração, porque a minha experiência e a experiência mundial mostra que a soja ela tem muito mais valor benéfico que maléfico. E esse consenso tem uma assertiva que é uma coisa incoerente e que eu critico naquele artigo que eu escrevi. Ele dizia assim: a soja é contraindicada para todas as crianças menores de 6 meses, a não ser que haja algum motivo religioso, então, ou filosófico. Então, as famílias vegetarianas podem usar soja. Então, eu respondi, porque a fisiologia do filho de uma família vegetariana é diferente de um filho de uma família onívora. Não existe essa coisa. Então, não é o fator religioso que vai contraindicar ou indicar a soja no primeiro semestre. Então, quando eu vi essa argumentação nesse artigo, nesse consenso, a gente logo percebe que o consenso foi feito com um mecanismo mercadológico, né? Eles estavam fazendo promoção de outros produtos, então eu achei, no mínimo, um consenso desonesto isso. Então, a experiência minha, já salvei, e você sabe disso, que também você não é tão jovem assim. Há 60 anos nós não tínhamos fórmula especial nenhuma. Então, o que a gente fazia era a mamadeira de soja com feijão soja. Então, a gente tem que mandar, deixar o feijão de molho, bater, preparar tudo isso. E eu não tenho ideia, mas nós salvamos muitas crianças alérgicas ao leite de vaca com essa mamadeira feita artesanalmente. E dava certo. É lógico que depois a indústria foi aperfeiçoando, tirou a proteína da soja, alguns fatores
que o feijão soja pode ter algum efeito nocivo. Tudo isso foi melhorando. Mas isso não quer dizer que a soja seja agressiva para o organismo, como esse consenso expôs. Eu acho que ela é muito mais benéfica do que alguma coisa maléfica que ela possa ter. Então, a experiência minha foi de salvar muita criança com essas formulações de soja artesanais e depois com todos os produtos industrializados que cada vez são melhor aceitos pela criança. Essa é a experiência que temos, como a senhora mencionou, para os não muito jovens, a gente não tinha muita opção, né? E era soja, e era o frango, a solução de frango, a famosa mamadeira de frango, e a gente acabava trabalhando com isso e, como a senhora mencionou, não dá para mensurar quantas crianças foram salvas ou foram tratadas com soja, e é claro que realmente a gente tem que pensar muito para não errar nessa literatura que às vezes não tem um embasamento científico assim tão claro. Mas nós estamos chegando ao nosso final, né, Marcos? Pois é, finalizando o programa de hoje, um programa muito especial que muito nos trouxe alegria e boa informação, certamente para o nosso telespectador também, nessa tarde de sábado, com essas personalidades aqui tão importantes e tão preciosas para o nosso conhecimento. Nós queremos agradecer ao Anderson, doutora Dorina, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Ciro, muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês aqui. Mais uma vez a gente agradece a disposição de ter vindo lá de São Paulo, lá de Taubaté, para essa longínqua Marília, né? Sem avião, e realmente tudo fica um pouquinho mais difícil. Caíram alguns aviões aí, nós estamos com a disposição, a amizade, o coração é que eu tenho certeza trouxe essas pessoas aqui. Mais uma vez, a Nestlé, nosso muito obrigado por esse apoio e, é claro, nós queremos cumprimentar a Universidade de Marília pela disposição e nesse projeto de realmente cuidar e tratar bem das nossas crianças. Certo, Marcos? Tá, hoje o Robinho está fazendo tanto jogo, está tão bacana que teve uma hora que entrou objetiva junto aí, Robinho, mas tá tudo bem, vamos lá. Ótimo, doutor, perfeito, fechando aí com chave de ouro o nosso Mundo da Criança de hoje, agradecendo a doutora Dorina Barbieri, ao doutor Ciro Bertoli e ao Anderson Arruda também pela presença aqui, agradecendo ao nosso telespectador e nós estaremos de volta na semana que vem, mas claro, não antes do nosso slogan e lema e versículo. Apesar das alergias, dos leites, etc., olha, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós e um beijo especial para o Cauê, que faz aniversário hoje, 11 anos, né? Foi embora, a gente queria mostrar ele aqui, mas ele... Eu queria mostrá-lo, até pensei numa dieta adequada, saudável que ele estava aqui. Foi um grande exemplo. Cauê, um grande beijo para você, tá? Uma ótima tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.